Boa tarde. Aí nós aqui outra vez, aí nós aqui outra vez. Hoje nós vamos abordar um assunto bastante interessante. Só que antes tenho que dar algumas explicações. Todo mundo sabe que eu sou espírita. E eu procuro ao máximo trazer publicações de origem espíritas aqui no nosso Cantinho do Mendes, para evitar que alguém insinue que eu estaria usando o Cantinho do Mendes para fazer pregações, sei lá, para querer convencer as pessoas da minha religiosidade e da minha crença. Não se trata disso. Há pouco tempo atrás eu falei sobre o livro de J.J. Benítez, Estou Bem. J.J. Benítez é um estudioso de ufologia, é um pesquisador, e ele abordou também esse assunto de vida após a morte. Mas o livro dele não tem nenhum cunho espírita, ele não é espírita. E hoje eu vou falar de um outro livro, um outro autor que também aborda um assunto que é de mistério. Nós essa semana estamos falando de assunto que envolve determinado mistério de pesquisas. E hoje nós vamos falar de materializações luminosas. Rafael A. Ranieri, ou Ranieri, mas é Ranieri. Rafael A. Ranieri. Em 1973, o autor desse livro, ele era um comissário de polícia do estado de São Paulo. Ele era, depois de passar grande tempo da sua vida na Força Estadual, ele passou a ser policial, foi delegado. Então é um delegado de polícia. Um delegado de polícia. E ele também foi o primeiro prefeito espírita, o primeiro prefeito espírita de uma cidade. E foi da cidade natal dele, Guaratinguetá, que dista 150 quilômetros aqui de São Paulo. E o Ranieri se deu bem como prefeito. Ele poderia ter continuado como prefeito, não ser delegado de polícia, e muito menos escritor. O autor do livro, ele, como vocês podem observar, não se trata de uma pessoa comum, é uma pessoa acostumada a lidar com fraudes, com vigaristas, bandidos. Então é uma pessoa que dificilmente se deixaria enganar por qualquer pessoas que estivessem querendo usar de falcatruas para demonstrar experiências espíritas. E essas experiências espíritas, como no livro vocês vão poder observar, se diz respeito a materializações, espíritos que se materializam. Inclusive no Vaticano, tem um documentário que eu tenho. No Vaticano eles têm provas de espíritos que se materializaram, enfiaram esses espíritos em espíritos materializados, enfiaram a mão dentro de um tacho com parafina derretida e tiraram depois, várias vezes, enfiou a mão, aí tirou como uma luva da mão aquela moldagem da mão do espírito. E comparada até as impressões digitais que ficaram na parafina do lado interno daquela luva, se constatou que realmente eram impressões digitais de alguém que já estava lá do outro lado. Mas isso daí não vem ao caso. Vamos falar deste livro. O autor do livro, ele passou a se interessar. Ele foi criado no catolicismo. Ele era católico, foi missa, batizado, crismado. E ele passou a se interessar pelo espiritismo depois da morte da sua filha Helena, com 2 aninhos de idade. Aí ele não se conformava com a perda dessa filhinha que ele tinha, a Helena, que ele carinhosamente chamava de Heleninha. E aí isso daí aconteceu em 1945. Em 1948,
começou a acontecer na casa dele fenômenos estranhos e inexplicáveis. Ruídos que parecia ser feito por uma inteligência invisível. E como acontece aqui no Brasil, muitas vezes a pessoa, quando ela narra para alguém, para algum conhecido, algum amigo, o que está acontecendo, fala, olha, tem um centro espírita aqui, vai no centro espírita, e quem sabe eles podem te dar alguma orientação ou explicar o que é isso. E ele foi tentando resolver esse problema desses ruídos que estavam acontecendo na casa dele, mas ele não imaginava que poderia ser da filha dele, nada. E no caso dele, o amigo que direcionou ele ao espírito era Francisco Lins Peixoto, que era mais conhecido como Peixotinho, que ele era tido como um dos mais puros e mais irrepressíveis médiums brasileiros. Inclusive, Chico Xavier várias vezes esteve junto com ele, participando das reuniões espíritas e participando e comprovando também essas materializações espíritas. O Ranieri ele só conhecia o médium há 3 dias e não havia discutido com ele qualquer um dos seus problemas pessoais. E nem mesmo tinha mencionado com o Peixotinho o caso da filha morta. Bom, ele foi no centro espírita, ficou conhecendo o funcionamento dessas sessões de materializações, que não eram todas sessões que eram feitas para materializações, mas ele ficou conhecendo como funcionava e ele presenciou uma sessão, a primeira sessão dele. Na primeira sessão, ele presenciou uma sucessão de materializações luminosas. Vários espíritos se manifestaram através do Peixotinho, e o livro ele mostra bem como que funciona essas materializações, né? Que o espírito que vai se materializar, ele usa o ectoplasma emitido pelo médium. Então ele assistiu a essas várias materializações. Nesse primeira sessão que ele foi. Ele viu essas materializações e também ele, com aquele sentido de delegado que ele tinha, ele ficava observando se aquilo poderia ser um engodo, poderia estar sendo enganado. Mas, de repente, ele viu também a materialização da sua filha, Heleninha, que deu ao pai uma flor, ainda úmida de orvalho, e lhe dirigiu algumas palavras de consolo. Esse livro aqui é bem ilustrado, ele traz, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, as fotos elas são bem claras, ele traz várias fotos de espíritos materializados. Aqui nós vemos aqui uma pessoa e um espírito materializado atrás da pessoa. Deixa eu ver aqui outras fotos. Como eu falei para vocês, ele tem muitas fotos. Tem inclusive o espíritos, esse é um espírito materializado. Tem espíritos da Heleninha, da filha do autor. Tem espírito que é se não me engano, é uma madre, também o espírito materializado de uma madre. Ali nós vemos o médium deitado e o ectoplasma desse médium é que permite com que o espírito se materialize. Vocês lendo o livro, vocês vão entender um pouco de como se dá essas materializações. Tem passo a passo o médium exalando pelas suas narinas o ectoplasma que sai do médium e se materializa ao lado do médium e muitas vezes até distante do médium, fica materializado, sempre unido por um cordão de ectoplasma, e eles fazem então conversam, se manifestam, fazem várias atividades, enquanto que o médium fica deitado e em um estado, eu esqueci a palavra, se é metatástico, um negócio assim, fica lá, né? Metatase, sei lá, fica como se tivesse desmaiado. Essa aqui
é sobrinha do presidente da União Espírita, o Espírito Materializado. Leiam o livro, vocês vão gostar. Esse livro, o autor não é médium, é um delegado de polícia, ex-prefeito da cidade de Guaratinguetá, e que foi criado católico, foi criado dentro da doutrina católica, e vocês vão gostar. Você não é obrigado a acreditar, mas para quem gosta de assuntos misteriosos, assuntos para poder depois até dialogar, porque é interessante. Você, para poder conversar com alguém a respeito de determinado assunto, você tem que ter conhecimento. Você leia, e se você depois quiser se aprofundar no assunto, você procure outros livros, não necessariamente que envolvem a doutrina espírita. Por exemplo, existe um livro que eu tenho, nós vamos comentar aqui, talvez amanhã eu comente, eu não sei, amanhã eu estou com vontade de falar sobre cura, mas eu tenho um espírito chamado Vida Depois da Vida, também escrito por dois doutores médicos que falam da vida que a pessoa tem, né, quando ela está, às vezes ela morre, dada clinicamente morta, e depois ela volta novamente. Então, esses médicos que pesquisaram diversos casos assim, dentro do seu local de trabalho, escreveram um livro contando o que acontece nesses assuntos. E eu tenho um outro livro que talvez eu comente amanhã, ou amanhã eu comento esse Vida Após a Vida, um outro que também eu acho que vai ser bastante interessante nesse momento que nós estamos vivendo da epidemia e que fala sobre curas. Mas não é espírita, nada de espírito, tá? Vocês vão gostar. E eu vou indo, e até amanhã. Amanhã é sexta-feira. Até amanhã que estaremos aqui. Tchau, gente.